Shalom, queridos, para mais um devocional da manhã e agora entrando na carta aos Romanos. Vai ser um tempo precioso aqui juntos e vamos aprender muito nessa carta que tem uma riqueza de conteúdo e ensinamentos. Que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, o seu entendimento para receber a palavra. Você está chegando por aqui, já comece a compartilhar. E eu quero avisar, né? Hebreus estava liberado aí para você que estudou. Agora ele vai ser colocado para os membros do canal. Tá? Então, se você ainda não é membro do canal, você não faz parte desse grupo aí, então entre lá, é um valor muito acessível, você vai estar nos abençoando. E já entregamos tudo isso de graça para aquele que participa conosco. Agora, você que deseja assistir, são estudos poderosos que vão ficar gravados aqui para quem é membro do nosso canal. Então, você que é membro do canal, fique em paz, você vai ter o acesso. Romanos, então, é uma carta poderosa e com muitos detalhes. E eu não encontrei ainda na internet alguém que tenha explicado ela versículo por versículo, e nós vamos fazê-lo. Amém? Então, se prepare para um tempo precioso na sua vida. Mas não fique isso só para você. Vai compartilhando com mais pessoas, compartilhe aí nos seus grupos, com pessoas que você ama, seja um semeador dessa palavra, para que esse devocional possa alcançar mais pessoas e que você possa estar assim, multiplicando a poderosa semente da palavra de Deus. Amém? Romanos capítulo 1. Vamos lá, queridos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Vamos começar aqui com o primeiro princípio. Aprenda a identificar quem você é. Antes de você exercer alguma função, você é alguma coisa. O teu nome diz quem você é. Amém? A sua identidade não está naquilo que você faz. Eu não sou pastor Aguinaldo, apóstolo Aguinaldo, mestre Aguinaldo, eu sou Aguinaldo. Paulo, servo de Jesus Cristo, primeira coisa, eu sou servo. Mas aí o pessoal vai dizer, mas ele não é filho, porque servo não é servo, você tem que ser filho. Acho que Paulo, então, tinha um problema com a identidade, porque ele se coloca como servo. Servo. Tá? E ele não tinha problema de paternidade. Há um movimento evangélico hoje em dia, onde o pessoal só quer falar sobre o Abba. Abba, 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 Abba. Papai, papai. É uma geração dos filhos mimados, que acham que tem um paizinho que eles vão fazer o que eles quiserem, e esse paizinho vai passar a mão na cabeça deles. Cuidado. Teologia do engano. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, o chamamento, a vocação, o direcionamento ministerial da vida dele. Separado para o evangelho de Deus. Olha aqui. Por que não está escrito o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Porque o evangelho é de Deus, querido. Então, aquela pessoa que tem aquela falta de lucidez e fica dizendo que a Torá e o evangelho estão separados, o Deus que deu a Torá deu o evangelho. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Olha aí, Deus prometeu que ia dar um evangelho pelos seus profetas nas Escrituras. E Jesus falando para os fariseus, não que eles não gostassem de fariseus, mas aqueles que eram hipócritas, né? Porque Jesus também era fariseu. Daí ele dizendo assim, vocês examinam as Escrituras porque tem nela, sabem que nela tem vida, mas são elas mesmo que testificam de mim. E as Escrituras que estavam falando da Torá. A Torá testifica de Yeshua. Acerca de seu filho,
que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação, pela ressurreição dos mortos, nosso Senhor. Olha, são muitas informações. A carta de Romanos é poderosíssima. Declarado Filho de Deus em poder. Olha aí. Em poder. Não só pela linhagem humana, mas em poder divino. Segundo o Espírito da santificação. Quando? Pela ressurreição. Aprenda algo. O maior poder do Evangelho não é a morte de Yeshua por nossos pecados, mas é a ressurreição pelo poder do Espírito Santo. Isso é que faz a diferença. Nós somos de Yeshua não pela sua morte. Tanto que Paulo escreve, se morremos com ele, também com eles viveremos. Aprenda isso, você vai morrer com ele num aspecto de se entregar, né, como sacrifício vivo. Pelo poder da ressurreição, com ele você vai viver. Pelo qual recebemos a graça e apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome. Pela obediência, o apostolado, pela graça, recebemos pela graça o apostolado. A graça nos capacitou a ser apóstolos, para obedecer ele. Para a obediência da fé, entre todas as gentes, pelo seu nome, entre os quais somos também, entre as quais sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça a vós e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças a meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Já era conhecido a fé dos romanos em Yeshua. Não essa fé doida que se organizou posteriormente. A fé deles em Yeshua, pela pregação do Evangelho pelos judeus. Porque Deus, a quem sirvo, em meu espírito, olha que coisa linda isso. A Deus em quem sirvo em meu espírito, e não espírito maiúsculo aqui do Espírito Santo, o meu espírito. Porque o Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O espírito lá não é maiúsculo, não. É o meu espírito adorando ele, e em realidade, na minha vida física. Espiritualmente e fisicamente eu sou adorador. No Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como intensamente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Até aqui você está percebendo que a carta, ele não tinha chegado lá. Como que uma igreja, sendo produtiva, sendo operante, sendo conhecido pela fé no mundo todo, não tinha a presença do apóstolo Paulo lá? Aprenda, porque a fé, ela opera em nós pelo poder do Espírito, não por homens. Algumas pessoas dizem, como assim o senhor tem uma igreja online? Eu tenho uma igreja online, se você não faz parte nela, já devia estar lá.
Porque através desse mecanismo que temos hoje em dia tecnológico, não é nem por carta. Você é edificado, você é construído. E eu não preciso estar presente. Eu fico imaginando o que Paulo teria feito se tivesse a internet no tempo dele. O que esse homem ia ter feito? Eu seria um que não perderia nenhuma live. Então, a comunhão, queridos. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Olha só, eu quero comunicar. Aqui a palavra é impartir algum dom espiritual. Agora eu vou dizer uma coisa. Pela escrita, nós não impartimos. Pela presença, sim. Agora, entenda, aqui nós podemos impartir. É muito poderoso isso. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como a minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu quero estar aí com vocês em Roma, como eu já fui em outros lugares com os demais gentios, para frutificar. Eu quero gerar frutos, mais frutos aí abundantes, para a glória do Senhor. Mas até agora eu fui impedido. Deus sabe quantas vezes eu tentei aí. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Aqui, para você entender, gregos era o pessoal da língua grega mesmo, né? Porque ele estava em Roma e o período era o governo romano que tinha sucedido o governo grego, né? Tinha dominado, na verdade, não foi uma sucessão amorosa, né? Foi por guerra. Mas o pensamento grego continua dominando. Então, o povo era grego aqui mesmo. E aí, quando ele fala bárbaros era todo estrangeiro que não falasse grego. Então, todo mundo que não era grego era chamado de bárbaro. Tá? Assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu. Anota isso na tua Bíblia. Vou até pegar aqui. Ó. Primeiro do judeu. E também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Isso está escrito em Abacuque 2,4, né? O justo viverá pela fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus o manifestou. Aqui eu sei que você não entende esse versículo. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça. Porque o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Sabe o que está falando aqui? Que do céu se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porquanto o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Nele quem? Nos céus. Porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis.
Todo mundo é inexcusável, porque está escrito nas estrelas. Lembra que disseram para você que os reis magos do Oriente que vieram para o nascimento de Jesus eram sábios da Babilônia, não eram reis magos, que estudavam os céus e viram os alinhamentos dos planetas que formam aquela estrela. E vieram porque eles estudavam e sabiam que havia uma profecia, porque estudando os céus dizia exatamente o tempo em que Jesus ia nascer. Gente, vocês não têm noção do que a gente foi roubado como evangélicos. Você não tem noção do que roubaram de você. Meu Deus. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem incorruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Está ouvindo aqui? Sabiam, conhecendo Deus, se acharam tão sábios, que começaram a adorar imagem de homem incorruptível, aves, quadrúpedes e répteis. Por quê? Porque os tronos se manifestam, ele está falando com romanos aqui, o espírito da Grécia, o espírito greco-romano, adora seres, metade homem, metade gente, aves, animais, tudo isso dentro da mitologia. Eu sou formado em filosofia, queridos, eu estudei sobre isso. Tem um livro aqui enorme sobre mitologia grega, que eu tinha que estudar e saber. E daí o pessoal diz que é mito, mas tem defensores. Ilíade foi escrito, tem vários livros aqui que falam a respeito da movimentação disso. O mundo espiritual se manifestou com o hibridismo. Anjos caídos, que foi falado em Gênesis 6, mas o crente não acredita. Mistura de pessoas com animais. Houve também hibridismo, porque o relacionamento não foi só gigantes, não foi só gigantes com mulheres, anjos caídos, com mulheres que geraram gigantes, melhor dizendo. Também eles entraram em animais e geraram seres esquisitos. Quem já assistiu o filme Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis escreve 4 livros falando sobre isso. Eu não vou entrar aqui que é o nosso devocional, porque isso aqui é aberto, nós não estamos na Vara Academy, né? Nós estamos estudando lá na Vara Academy, a nossa academia de estudos. Estamos estudando o livro de Enoque, poderosíssimo, e está tudo escrito lá. Ah, mas Enoque é um apócrifo. Tá, e daí? Filosofia é o quê? Não, mas aqui é filosofia, né? A filosofia está aqui para nós. A filosofia foi dada para nós. Toda ela aqui para estudarmos a teologia. Todo o comentário em grego para que nós soubéssemos a teologia, baseado na filosofia e no grego, nós entendemos os mistérios dos céus. Como todo o dicionário do Novo Testamento, versículo por versículo em grego está aqui. Então, tudo isso aqui, grego. Tá? Mas lá em cima já começa a conversão. Torá, hebraico, léxico hebraico. C.S. Lewis escreveu os livros, né, Crônica de Nárnia. Você vai ver lá seres alados, metade homem. Aquilo ali é uma descrição do mundo espiritual. Esses seres que apareceram para eles, dos caídos, porque os astros foram tomados pelos caídos após a queda de Adão, eles se manifestam no ocultismo através de altares. E aí os homens começaram a adorar, porque eles vão estudar as estrelas e se impressionam com o que as estrelas revelam, e essas estrelas são os tronos. E aí, em vez de adorar a Deus que criou os tronos, eles começam a adorar. Aí eles começam a adorar o ser criado. E aí começam a criar a imagem conforme eles se apresentam. Está entendendo o verso 23?
Por isso também Deus o entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Olha isso. Quando você adora a criatura e não o Criador. Você vai dar espaço para a imundícia. Animais, quadrúpedes. Pois esses mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Aleluia. Por isso Deus abandonou as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Até as mulheres. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Sabe do que vem isso aqui? Ah, nasceu assim, é gênio, não sei o que lá. Idolatria. Toda idolatria acessa esses níveis de perversão, segundo a palavra. Essa que eu estou lendo aqui nesse momento, hoje eu estou usando a versão da Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Aqui eu tenho uma outra versão, Restauração, que eu estava lendo antes. Aí deixei lá embaixo a Judaica, que eu estava lendo ontem também. Ah, Jesus. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Não se importaram em ter o conhecimento de Deus. O meu povo perece por falta de conhecimento, não conhecimento acadêmico, conhecimento de Deus. Quem não se importa com o conhecimento de Deus é entregue ao engano, a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Todo aquele que não se importa com o conhecimento da Torá vai ter perversidade. Por isso vai perecer. Você está aí ainda? Ou já foi arrebatado? 29. Estando cheios de toda iniquidade, olha só, iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães, nécios, infiéis nos contratos. Opa! Não está descrevendo a sociedade atual? Sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que não são dignos de morte, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam do que as fazem. Não somente as fazem, mas se agradam de quem faz. Ah, eu não faço, mas eu gosto de ver os outros fazerem. Compreendeu o que você compreendeu nesse capítulo aqui? Isso que eu não entendo nos detalhes. Essa Bíblia aqui tem uns comentários muito legais a esse respeito. Mas aí nós vamos fazer Eu quero ler a palavra com você e trazer o que o Espírito coloca aqui para nós, para esse tempo. Mas não se preocupe. Cada ano é um ciclo, cada tempo é um tempo. Nós vamos ler tudo. Eu quero começar, muito em breve, ler a Paraxá com vocês. Aí nós vamos
de fato, serem impactados com a palavra. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar o teu povo. Muito obrigado por essa manhã, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor possa estar fazendo essa palavra produzir frutos sobre cada um. Eu abençoo a vida dos meus irmãos. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe o seu dia. Obrigado por você estar junto aqui comigo. Um beijo no seu coração.